É sempre uma alegria muito grande estar no Fraternidade. Eu considero essa casa como sendo minha e vocês como minha família, que sempre me acolhem com um sorriso nos lábios. Isso faz com que nos sintamos bem. E sempre os temas que o Fraternidade escolhe são temas instigantes. Eles não dão sossego, vocês não dão sossego para expositor. Não é nada fácil, são sempre temas desafiadores. Mas é bom, porque o esforço leva ao aprimoramento, né? E nós vamos nos esforçando para conversar sobre um tema muito importante, que na verdade é uma interrogação, é uma reflexão. E vocês estão vendo aí pela apresentação que nós vamos falar sobre Joana d'Arc, mas tem uma interrogação assim logo depois de Joana d'Arc. Médium, será que Joana d'Arc foi realmente a médium? Afinal de contas, para que nós respondamos essa pergunta, quem foi Joana d'Arc? E é sobre isso que nós refletiremos na tarde e noite de hoje, e sempre lembrando que todos os temas aqui dentro da Casa Espírita são estudados à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita. E nós vamos buscar esse conteúdo, ou buscar esse conhecimento através de duas vertentes. Através do que a história nos conta e depois através do que a doutrina espírita sabe de Joana d'Arc. E, para a surpresa de todos nós, o conteúdo que nós temos dentro da doutrina espírita e na época de Kardec é um conteúdo muito grande acerca da vida de Joana d'Arc. O que nós sabemos em termos de notícia histórica? Ela é uma santa pela Igreja Católica, foi canonizada, ela nasceu em 1412, portanto, em plena Idade Média, século XV, numa pequena aldeia que posteriormente passou a ser chamada aldeia Dom-Remy. Parece que é Dó-Remi, né? Dom-Remy. Que está localizada ao nordeste da França. E ela faleceu em 2014, em 30 de maio de 1431, nasceu em 1412, faleceu em 1431, portanto, vocês percebam, muito nova, em uma outra cidade da França. Eu vou tirar isso daqui, porque eu gosto mesmo de pegar. É chamada Rouen, localizada, fiz besteira? Não? Então pronto, tá. Localizado no noroeste da França. Essa pequena aldeia que a Joana d'Arc nasceu é uma aldeia muito pequena, na época com 160 habitantes. E ela foi uma criança diferente. A família muito católica, frequentava a igreja quase que diariamente, só que muito cedo a Joana d'Arc, ela começou a ouvir vozes, ela começou a ter visões, e essas vozes ela identificava, ou seja, tinha uma individualidade, tinha um nome, e essas vozes ela atribuía a São Miguel, a Santa Cecília, a Santa Catarina e Santa Margarida. E essas vozes que ela escutava tinham um propósito, tinham um objetivo, que era orientá-la acerca do reino da França, que na época estava sob o domínio da Inglaterra, e que deu origem a uma guerra muito famosa, que a história nos relata, que é a Guerra dos 100 Anos. E as vozes que a Joana d'Arc escutava orientavam que ela deveria ajudar, na época, o Carlos VII, que estava destituído da sua função de rei,
a retomar o seu poder, tirando da Inglaterra o domínio da França. Então essas vozes, elas tinham um propósito muito grande. Só relembrando da Guerra dos 100 Anos, para que a gente possa se situar aí nessa história, ela foi uma guerra que iniciou em 1337, foi até 1452, portanto, uma das guerras mais longas que se tem notícia, e ela surgiu por essa questão de uma disputa de poderes territoriais. Então, na época, a Inglaterra estava sob a posse da França, e a França iniciou essa guerra na tentativa, com o propósito de restituir o seu poder territorial, restituir ali o seu domínio, né? Então foi um dos mais longos conflitos da história, e a nossa Joana d'Arc, ela nasce exatamente em meio a essa situação. E quando ela começa a ouvir aquelas vozes, a conversar com essas entidades, ela recebe uma orientação, e olha, ela começa a ouvir tudo isso e entrar em comunicação com essas entidades a partir dos 13 anos de idade. 13 anos. E essas vozes começaram a orientá-la a manter contato com o Carlos VII, que no caso, na época, deveria ser o rei da França, mas estava destituído do seu poder. E agora nós pensamos assim, como uma menina de 13 anos poderia chegar de uma aldeia inexpressiva, um local muito simples, poderia chegar até a uma figura, uma criatura tão importante como o Carlos VII. E ela consegue, agora já com seus 16 anos, passado 3 anos, ela vai para uma comuna maior e ela começa a insistir para que ela entrasse em contato com o Carlos VII, que era chamado de Delfim. E tem um episódio muito interessante, que na época ele se revestia de uma proteção muito grande, ele tinha medo de ser assassinado, ele tinha medo de atentados, e quando ela soube que uma simples camponesa queria falar com ele ficou um pouco atemorizado, com medo dela ser ferramenta de alguma tentativa de assassinato. E ele se disfarça no meio de várias pessoas e faz com que outro personagem, assuma o seu local, assuma o seu papel, assuma a sua personalidade para ver se enganava Joana d'Arc. E para surpresa de todos, ela que nunca tinha visto o Carlos VII, ela o reconhece, mesmo disfarçado. E aí ela é posta a diversas provas, a diversas investigações, e começa a dar mostras de realmente um poder naquela época considerado sobrenatural. E quando ela se dirige a ela diz: Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. E ela consegue convencer o Carlos VII a dar a ela essa possibilidade, essa oportunidade. E ela se veste de roupas masculinas, e claro que naquela época uma mulher guerrear, uma mulher enfrentar todo esse contexto de disputa territorial, era algo quase que inadmissível, impossível. E ela realmente vai e ela consegue vencer em 1429 uma batalha muito importante. Ela comanda um exército de 4.000 homens, e nessa sucessão de disputas sempre a França estava perdendo, ela estava perdendo o território para a Inglaterra. A Inglaterra já estava se apossando de toda a área da França.
E inexplicavelmente, inesperadamente, a Joana d'Arc, em 8 de maio de 1429, ela consegue romper o cerco de uma cidade chamada Orleans. E foi assim um acontecimento fantástico para a época, porque os exércitos da França estavam em total desigualdade, estavam assim, em termos de equiparados ao da Inglaterra, eles estavam enfraquecidos. E essa vitória de Joana d'Arc fortalece todos os ânimos dos que lutavam em defesa da França. E ela vence várias batalhas até conseguir que o Carlos VII fosse coroado, né? Porque ela encoraja e tudo mais. Só que ela tenta tomar Paris. Ela tenta tomar Paris, que estava sitiada, e fracassa, né? E quando ela fracassa no cerco de Paris, o que acontece? Em 23 de maio de 1430, ela é capturada e é entregue aos ingleses, ou seja, ela é traída pelos seus próprios conterrâneos, pelas pessoas por quem ela lutava para uma conquista territorial. E ela presa, ela é declarada, submetida a um julgamento muito importante, que está muito bem documentado, inclusive afirma-se que das figuras da Idade Média, talvez a Joana d'Arc seja a mais bem registrada historicamente. Então, ela foi sentenciada a morrer viva na fogueira e morreu em 30 de maio. Essa data, ela tem o registro do nascimento dela, não tem o registro do nascimento dela, eles calculam pela própria manifestação dela, quando durante o julgamento perguntam a ela quantos anos ela tinha, e ela desencarna com 19 anos de idade. E foi muito supliciada, foi muito maltratada, foi presa, passou muitos meses em uma prisão em condições insalubres, até que foi condenada e morreu na fogueira, exatamente numa cidade chamada Riom, também na França. Mas o interessante é que esse julgamento de Joana d'Arc foi um julgamento muito injusto, muito manipulado. Ela foi acusada de feitiçaria, ela foi acusada de traição, foi acusada de ser bruxa, até pelos mesmos ofícios da Santa Inquisição. Só que, passado um tempo, ela foi entregue pelos franceses aos ingleses, que a condenaram. Só que, passado algum tempo, olha só, ela desencarna em 1431, em 1456, um tribunal inquisitorial é autorizado pelo Papa Constantino III para examinar o julgamento. Eram pilhas e pilhas de papéis com registros de todos os mecanismos de acusação. Ela foi interrogada várias vezes, foi posta em dúvida, e em nenhum momento ela vacilou na sua fé, ela vacilou em sua convicção, e ela se manteve firme, com um equilíbrio admirável para uma pessoa tão nova. Então, esse tribunal inquisitorial que foi rever todo o julgamento de Joana d'Arc, proclama a sua inocência formalmente e declara Joana como mártir da igreja.
Em 1803, e olhe bem essa data, né? É bem próxima aí, quando nós iniciamos a doutrina espírita, em 1857. 1803 é quando, mais ou menos na época em que estava nascendo Allan Kardec, o missionário que viria nos trazer a doutrina espírita, né? 3 de outubro de 1804. Joana foi oficialmente declarada como símbolo nacional da França por decisão do imperador Napoleão Bonaparte. E ela foi beatificada pela igreja em 1909. Em 1920, ela foi beatificada pelo Vaticano. Então, é a Santa Joana d'Arc. E essas são as referências históricas que nós temos para começarmos a ver quais as referências que nós temos dentro da doutrina espírita acerca dessa personagem tão marcante, tão conhecida, que todos nós tivemos contato, né, ao longo de nossas vidas, quando estudamos história, tivemos contato com a história de Joana d'Arc, que surpreende toda a humanidade, exatamente pelos fatos aparentemente sobrenaturais que ocorreram e que foram historicamente comprovados e registrados. Não foi só uma questão dela dizer, eu ouvia vozes, mas tinha um propósito, tinha uma identificação e deu origem a uma história extraordinária, né? Uma história extraordinária, um evento totalmente incomum. E aí nós vamos pesquisar nas obras de Allan Kardec, o que nós temos de referência sobre Joana d'Arc para que nós possamos responder essa pergunta inicial que nos está sendo feita. Joana d'Arc, afinal de contas, quem era Joana d'Arc? E o interessante é que na época de Kardec, mais especificamente em 1858, esse fato está registrado na Revista Espírita de janeiro de 1858, um livro psicografado pela Hermance Defoe, que é um médium muito conhecido da época da construção da doutrina espírita, mas um livro que ela escreve com o título A História de Joana d'Arc, ditada por ela própria. E interessante é que esse livro, ele faz parte dos livros recomendados para serem lidos por Allan Kardec, que ele tem um catálogo racional para a montagem de uma biblioteca espírita. E são vários livros que Allan Kardec referenda, inclusive todos eles podem ser encontrados na Kardecpedia, que é um app que está disponível de forma gratuita, que foi nos disponibilizado pelo IDEAC, né, o Instituto de Difusão de Divulgação Espírita Allan Kardec, e que nós temos acesso a toda essa literatura, não só a todas as obras de Kardec, 23, como também a todas as edições das obras e também a todas as obras recomendadas por Kardec no seu catálogo racional para a montagem de uma biblioteca espírita. E aí, Allan Kardec, ele recomenda a leitura desse livro. Então, quando nós tivermos a oportunidade, vamos lá e pegar esse livro. Eu ainda não tive assim, esse tempo de lê-lo, mas com certeza já está ali na minha fila de livros a serem lidos. Mas o fato é que Kardec endossava essa obra, tanto que ele dá notícia do lançamento dessa obra, que é a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Ele faz referências e diz e aproveita para nos chamar a atenção acerca da intervenção, de como os espíritos, eles têm essa capacidade
vontade de entrar em contato conosco de forma muito estreita, de forma muito direta, na verdade. E aí ele chama atenção para essa obra, falando, a prova está na obra que nos referimos. Que obra é essa? A história de Joana d'Arc. Pois aqui não se trata de uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e ordenada, como faria um historiador, e contendo uma infinidade de detalhes pouco ou nada conhecidos sobre a vida da heroína. Então esse livro ele faz um resgate de toda a vida de Joana d'Arc, não só dos fatos historicamente registrados, os verídicos, é claro, como também ainda nos traz detalhes que até então estavam desconhecidos pela história. Então seria uma oportunidade muito grande de nós nos aprofundarmos na vida dessa Marte, na vida dessa mulher incomum que revolucionou a história e que teve um papel preponderante para que essa Guerra dos 100 Anos fosse colocada a termo. Claro que muito tempo depois, mas o papel dela foi muito importante. Outra coisa muito interessante é que esse livro que nós estamos colocando aqui referendado na Revista Espírita, ele faz parte também da coletânea de livros que foram queimados em praça pública pelo Auto de Fé de Barcelona. Quem estuda o ESD aqui, com certeza já deve ter visto esse fato histórico. Se montou, se resgatou um aparato inquisitorial para se queimar obras espíritas na Espanha, mais especificamente em Barcelona. É um auto de fé com todos os requintes, com todo o paramento de uma inquisição. E um dos livros foi esse aí, psicografia de Hermann Defoe. O que mais que nós temos de notícias espíritas sobre Joana d'Arc? Na Revista Espírita de 1867, dezembro, Allan Kardec coloca uma matéria fantástica sobre Joana de Arc. Impressionante. Quando você vai se debruçar sobre essa matéria, você começa a ter uma ideia, ainda que pálida, do espírito investigativo, do vasto conhecimento cultural de Allan Kardec e da forma como ele coloca os estudos a serem analisados de forma científica e com critérios de pesquisa, assim, de que ele vai buscar dados em toda a literatura existente da época. Então ele vai fazer uma análise sobre todos os comentários posteriores à vida de Joana d'Arc. E nós catalogamos dessa matéria, que é extensa, algumas citações que vão nos ajudar a formar ou a conhecer melhor essa personalidade, de forma que possamos responder à pergunta: quem é Joana d'Arc ou quem foi Joana d'Arc? Aí Allan Kardec nos diz que Joana d'Arc é uma das grandes figuras da França, que se ergue na história com um imenso problema e, ao mesmo tempo, como um protesto vivo contra a incredulidade. Ou seja, são fatos que instigam as nossas observações. São fatos que instigam o que poderiam chamar, na época, do natural. E aí ela vem exatamente para desafiar a nossa incredulidade com os fatos que estão registrados em sua trajetória, em sua vida.
Se a Joana d'Arc é um mistério para a ciência, se é difícil explicar os fenômenos que ocorriam com ela, que depois nós vamos detalhar mais, de forma mais criteriosa, para Allan Kardec nos diz que, para o Espiritismo, Joana d'Arc não é um problema, nem é um mistério. Para nós espíritas, ela passa a não ser um mistério. E nós verificamos que a sua vida também tem essa função de nos chamar a atenção para o plano espiritual, que posteriormente o Espiritismo viria a desvendar de forma lógica, de forma científica e através de um método. Então, houve vários precursores das ideias espíritas. E Allan Kardec nos diz que, com certeza, Joana d'Arc é um desses precursores, é um desses médiuns extraordinários que, através de sua vida, comprovaram de forma irrefutável a existência de um plano espiritual, provaram a imortalidade da alma, provaram que a vida continua. Então, ele diz categoricamente que Joana d'Arc é um modelo eminente de quase todas as faculdades mediúnicas. É um modelo eminente de quase todas as faculdades mediúnicas. E ele vai fazer essa afirmação baseado em pesquisa, baseado em diversos registros históricos daqueles que se propuseram a estudar a vida de Joana d'Arc. E não foram poucos os que se propuseram a fazer esse estudo. Alguns de forma parcial, alguns outros de forma mais séria, mais imparcial, procurando fazer o registro dos fatos sem fazer juízo de valor, sem fazer nenhum tipo de juízo, né? Mas apenas analisando esses fatos. E aí essa faculdade, ou essas faculdades mediúnicas que Joana d'Arc era possuidora, promoveu todos esses fenômenos que a doutrina espírita hoje nos explica, né? Sem que haja necessidade que recorramos ao sobrenatural. Então, se antes era inexplicável, hoje com a doutrina espírita, nós vamos perceber que trata-se de faculdade mediúnica e que nos possibilita estabelecer esse intercâmbio com o plano espiritual nas mais diversas com as suas mais diversas intensidades, quer de forma mais direta, quer de forma mais digamos, mais intuitiva, mas o fato é que o plano espiritual é uma força constante que interfere em nossas vidas. Todos os momentos de nossa existência, nós somos influenciados pelo plano espiritual. E Allan Kardec, nessa matéria que eu recomendo a quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre Joana d'Arc, que leia, ela está disponível, vou repetir aqui, na Revista Espírita de 1867, dezembro, pode ser lido na Kardecpedia, ou mesmo na Revista Espírita, nas revistas espíritas, que são 12 volumes, lembrando que esses volumes estão catalogados por anos, e cada ano é um livro de mais de 300 páginas. Ela pode ser encontrada tanto no site da FEB, como também no site da Kardecpedia, ou através do app que pode ser baixado para o celular. É uma ferramenta extraordinária de estudo da doutrina espírita. Então, a revista, o livro, no caso a Revista Espírita de 1867, dezembro,
O título da matéria é Joana d'Arc e seus comentadores. Olha só o título, né? Ele faz um preâmbulo, Allan Kardec, falando um pouco sobre a Joana d'Arc, e aí ele cataloga os historiadores de Joana d'Arc e os comentários que eles fazem acerca da vida dessa pessoa histórica extraordinária e que nós precisamos conhecer, porque é uma forma de fortalecermos a nossa crença na existência de um plano espiritual, na existência dos espíritos e na nossa possibilidade de nos comunicarmos com eles. Ainda nessa revista, nós pensamos de um comentarista que diz assim: a mais importante particularidade, o que domina todas as outras, é o fato de vozes que ela escutava, no caso ela quem? Joana d'Arc, várias vezes por dia, que a interpelavam ou lhe respondiam, cujas entonações ela distinguia, relacionando-as sobretudo ou seja, ela identificava como sendo São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Ao mesmo tempo, se manifestava uma viva luz, na qual ela percebia a figura dos seus interlocutores. Tanto que já quando condenada e quando interrogada, ela diz aos seus inquisitores: eu os vejo com os olhos de meu corpo, dizia ela aos seus juízes, tão bem quanto vos vejo. Porque ela foi de forma, digamos, maçante, de forma interrogada sobre tudo que ela, todos os fenômenos que ela dava origem. Então ela foi interrogada para ver se era colocada em contradição, e nessa observação que um dos seus comentadores faz, o que nos chama a atenção é o fato de não serem vozes aleatórias, não serem fenômenos fortuitos, eram fenômenos frequentes, tanto que acontecia várias vezes por semana. Ela identificava essas vozes, ou seja, essas vozes tinham uma individualidade por trás dela, e não só identificava as suas entonações, e também enxergava essas entidades, conversava com essas entidades, perguntava, ouvia as respostas e sabia exatamente com quem estava se comunicando. Isso a partir dos 13 anos de idade. Mas não era só isso. Ela passava por fenômenos de efeitos físicos, ela via luzes, ela via, e sempre essas vozes a orientavam a frequentar a igreja, a se manter contrita em sua fé, e manifestaram desde cedo um propósito, um objetivo com aquela comunicação, e um objetivo que era exatamente livrar o seu país do domínio inglês. Outro fato muito interessante é que quando ela inicia a sua trajetória com os exércitos franceses, tem uma espada que sempre ela portava. Ela usava armadura, roupa de homem, e também tem outro fato muito interessante com essa espada. É que depois dela, quando ela foi iniciar sua trajetória, ela disse que havia na igreja de Santa Catarina, enterrada no altar, a uma certa profundidade, uma espada enferrujada, marcada por 5 cruzes. E aí, como é que essa menina ia saber de uma espada dessa? De que forma ela foi avisada, ou por quem ela foi avisada dessa espada que estava enterrada nessa igreja? E eles foram
na referência que ela deu, fizeram a escavação e localizaram essa espada. A espada foi encontrada, só que os seus acusadores, durante o processo inquisitorial, alegaram que ela que tinha enterrado aquela espada ali. Imagina, né? Uma justificativa muito mais improvável do que outra que nós teríamos para encontrar justificativa para isso. E disseram que ela mesma tinha colocado, por isso que foi encontrada a espada. Mas o fato é que com certeza ela foi avisada dessa espada por alguma entidade, e era importante que ela lutasse com essa espada. Os pormenores nós não temos como decifrar, porque nós estamos aqui para fazer a análise da questão mediúnica. E se nós formos fazer uma pesquisa nas obras de Kardec sobre esse tema, é surpreendente o tanto de referências que nós vamos encontrar. Portanto, pasmemos todos nós. É um assunto espírita também, claro, porque trata-se de estudar fenômeno mediúnico. E como a Joana d'Arc é da França, né, mesma nacionalidade do nosso querido Allan Kardec, ele não ia deixar passar esse fato assim, em branco, sem nos dar a oportunidade de conhecê-lo de forma... Já está terminando. De forma mais detalhada. Então vamos continuar aqui com as nossas notícias espíritas. Ainda na revista de 1867, quando condenada à fogueira, quando já ali presa, né, ela solta o seu último grito nas chamas, e se ouve a voz de Joana d'Arc dizendo que ela não tinha sido enganada pelas vozes, né? Que elas traziam revelações de Deus. E aí nós imaginamos o que ela deve ter visto nesse momento. Porque às vezes nós temos a ótica da vida terrena e nos perguntamos... E se Joana d'Arc ela foi protegida pelas entidades que ela diz ouvir, por que ter um fim assim, tão violento? E só que a nossa ótica é a ótica do mundo, a nossa ótica não é a do espírito imortal. E nós nos esquecemos que Jesus venceu o mundo. Tem de fé, acreditar em mim, eu venci o mundo. Tem de paz em vós mesmos, eu venci o mundo. E aí nós perguntamos, venceu o mundo e partiu daqui numa cruz. E às vezes nós podemos nos questionar, que vitória é essa? É exatamente a vitória de estar acima de qualquer imolação, de qualquer interferência que a matéria possa produzir em nossas vidas, de tal forma que até mesmo a violência com que somos perseguidos já não tem o significado da dor, mas tem o significado da vitória. Então, Joana d'Arc, mesmo ali queimando numa fogueira, submetida a dores inconcebíveis, ela se mostra em êxtase. E aí, com certeza, escutando as vozes que sempre a acompanharam, escutando e vendo as entidades que estavam ao seu lado para protegê-la de uma missão tão árdua, tão difícil e com propósitos tão grandiosos. E ela grita, e esse grito foi ouvido por todos que estavam ao seu redor, que ela tinha certeza que realmente aquelas vozes, aquelas entidades não tinham mentido para ela, mas que tratava-se de revelações divinas. Agora imaginemos nós o panorama que se não se desdobrou diante da visão dessa Marte, desse médium extraordinário. O que nós estávamos vendo, uma criança, uma adolescente de 19 anos,
queimando nas chamas ardentes de um fogo. Mas qual o panorama que estava além da matéria? Qual o panorama que estava além das nossas visões, dos nossos sentidos materiais? Talvez um panorama grandioso, de um plano espiritual que nos aguarda, reluzente, radiante, e que estará aberto para nós, conforme a nossa vivência terrestre, conforme o nosso desapego de todos os apelos que a matéria nos faz. Assim é que em 1456, nós já vimos através dos registros históricos, mas aqui estamos recortando a Revista Espírita, que diz que o Papa Calixto, em 1456, ele absorve Joana d'Arc de todas as suas acusações e torna inválido aquela Inquisição que a condenou. E aí ele declara em uma cerimônia solene que Joana morreu para a defesa de sua religião, na época a religião católica, né? E também pela defesa de sua pátria e pela defesa de seu rei. Ela se torna essa heroína que hoje todos conhecem, uma das 9 patronas da França, canonizada como nós vimos. E aí nós vamos revisar rapidamente para nos situar diante da história de Joana d'Arc, qual o conceito que Allan Kardec nos traz de mediunidade no livro dos médiuns. Ele nos diz assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, de forma no lato sensu, todos seríamos médios, porque todos sofremos em algum grau a percepção, temos a percepção ou sofremos a influência dos espíritos. Só que denomina-se comumente, ele diz assim, usualmente, se qualificam médiums aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. E como é que ela é bem caracterizada? É quando o médium está ali apto para o trabalho de intermediar os espíritos no plano espiritual. Através de quê? De efeitos patentes, que tem uma certa intensidade que varia de acordo com o médium e que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva, ou seja, depende do organismo. A mediunidade, em termos orgânicos, é uma faculdade que requer uma disposição orgânica diferenciada. Então, nós percebemos que Allan Kardec define a mediunidade de 2 formas, lato e stricto sensu. Lato sensu, quando ele diz que todo mundo que sofre a influência é médium. Mas stricto sensu, médium comumente, usualmente, é definido como aquele que mostra através de efeitos patentes essa influência, que consegue intermediar uma comunicação com o plano espiritual. E aí nós vamos concluir que, indubitavelmente, a Joana d'Arc é um médium. E nós vamos ver que a mediunidade, ela varia de intensidade. Quando ele diz aqui, olha, geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem. Ou seja, ela varia em intensidade e varia também em tipo de especificidade de manifestação. Onde resultam que formam tantas variedades quanto são as espécies de manifestação. Nós não vimos que Joana d'Arc ela tinha vários tipos de manifestação mediúnica. Então, nós vamos perceber através da definição de Allan Kardec que essas variações, elas são imensas, né? Ele diz assim, quase que são infinitas essas variações de acordo com o tipo de manifestação que ocorre.
E para finalizar no horário, né, que ela está ali, eu estou ali com uma inquisitora, preocupada com o horário, brincando, meu amor. É incrível, mas também no livro dos médiuns, nós vamos ver uma manifestação de Joana d'Arc, gente, uma mensagem linda, exatamente orientando os médiuns para que não só sobrem, para que não sejam desviados dos seus caminhos, porque nós sabemos que é um exercício que requer cuidado, requer preparo, requer humildade, e nós pensamos algumas frases dessa mensagem para que fique em cada um de nós o gostinho do quero mais, para nós irmos lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 31, com o título Dissertações Espíritas. São várias comunicações de vários espíritos, alguns muito conhecidos, outros nem tanto, mas que ali nós encontramos uma comunicação autêntica de Joana d'Arc. E ela diz assim: Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem Ele favorece com o mediunato. É interessante, né, essa terminologia, que eu acho que quem usa muito é Emmanuel. Eu acho que Joana de Ângeles também. Mediunato, é como se fosse um mandato mediúnico, né? Então é uma missão. Ninguém recebe uma mediunidade sem um propósito santo. E esse propósito santo é nos facilitar o progresso através do trabalho no bem, através do trabalho do servir. E nós sabemos das dificuldades que são encontradas ao longo do desempenho dessa função, dessa missão, que é uma graça que Deus nos concede e que não pode ser desperdiçada, é um talento que tem que ser colocado para o trabalho, para o bem, para que nós possamos nos ajudar e ajudar todos os que estão à nossa volta. E ela nos esclarece: quanto mais graça recebem eles quem? Os médiuns do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos. Ela nos alerta sobre os perigos. E que perigos são esses, né? Que geralmente o médium ele é elogiado, ele é paparicado, ele tem aquela atenção especial, e é nesses cuidados e é nessa, em ser vangloriado, que ele corre o risco de se desviar pelo orgulho, ele corre o risco de se perder pela vaidade. E aí ela nos diz: as faculdades de que gozam os médios lhes granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações. Eis para eles o escolho ou o perigo. Eis o perigo, né? Para todos que somos médios. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais o que só devem a Deus atribuir, atribuem-no a seus próprios méritos, que é o que acontece geralmente. A mediunidade é um empréstimo, a mediunidade é uma concessão de Deus, para que nós possamos aprender, evoluir, trabalhar de forma mais efetiva. E o que geralmente acontece em nossas imperfeições, nós nos esquecemos que ela não nos pertence, que é uma concessão divina. Porque uma coisa é a capacidade conquistada pelo Espírito. Às vezes as pessoas perguntam: e Jesus era médium?
Não, Jesus não era médium, não. Ele tinha todas essas capacidades de viver o plano espiritual por conquista evolutiva. É diferente de uma condição de mediunidade, que essa faculdade nos é concedida com um propósito. E nós nos esquecemos disso e achamos que é um mérito nosso. É esse o perigo. E ela nos diz: nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião. Olha que conselho maravilhoso. Nós todos temos essa proteção que nos é concedida por Deus, de termos um anjo de guarda à nossa disposição, um espírito superior. E olha o que Joana d'Arc nos lembra: nunca me cansarei de vos recomendar que possam confiar em vossos anjos de guarda, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Olha, o mais cruel inimigo, que é o orgulho. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. Então, que comunicação maravilhosa. E aí nós verificamos o cuidado, né, desse espírito que se mantém preocupado, ainda ligado à sua missão e ainda em trabalho, para que nos mantenhamos firmes, para que não nos desviemos da trajetória que nos é colocada e dos recursos que nos são confiados. Que Jesus nos abençoe.